Na vastidão dourada, onde o silêncio guarda segredos e a terra esconde verdades que o tempo esqueceu, uma mulher chega trazendo consigo um mistério que mudará para sempre a vida de um homem solitário. Hoje, você vai conhecer uma história onde o passado e o presente se encontram nas profundezas de um poço abandonado e onde cada revelação pode mudar tudo. Antes de começar, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo essa história. É sempre bom saber até onde essas palavras estão chegando. O sol começava a descer no horizonte quando Maria apareceu na entrada da fazenda. Seus passos eram apressados e a poeira grudava no vestido azul claro, que parecia ter visto dias melhores. O cabelo escuro estava preso de qualquer jeito, alguns fios soltos, moldurando o rosto marcado por uma expressão de desespero contido. Ela parou no portão de madeira, as mãos agarrando a cerca, enquanto os olhos percorriam a propriedade, até encontrar a figura de um homem trabalhando próximo ao celeiro. Thomas Caldwell tinha 43 anos, e cada um deles estava marcado nas linhas ao redor dos olhos, resultado de décadas encarando o sol inclemente daquela região. Era um homem alto, de ombros largos moldados pelo trabalho constante, e tinha aquele jeito quieto de quem aprendeu a valorizar o silêncio. A fazenda era sua vida há mais de 20 anos, desde que chegara ali ainda jovem, buscando um recomeço longe de um passado que preferia não revisitar. Quando ouviu a voz feminina chamando, Thomas largou a ferramenta que segurava e virou-se devagar. Não era comum receber visitas, especialmente de mulheres desconhecidas chegando a pé e com aquela aparência de quem passou por algum tipo de dificuldade. Ele caminhou até o portão, limpando as mãos sujas de terra na calça, enquanto observava a visitante com cautela. "Moço, por favor, preciso da sua ajuda." Maria falou rápido, a voz trêmula, mas firme ao mesmo tempo. "Aconteceu algo terrível. Eu estava passando pelas terras aqui perto, quando fui surpreendida por uns homens. Consegui fugir, mas no desespero acabei deixando cair algo muito importante num poço velho que vi nos fundos dessa propriedade. Por favor, preciso recuperar aquilo." Thomas franziu a testa, estudando a mulher diante dele. Havia algo em seus olhos castanhos que não conseguia decifrar completamente. Era medo genuíno ou havia algo mais ali? Ele conhecia bem aquele poço. Era uma estrutura antiga, abandonada havia décadas, perigosa e profunda. Ninguém descia ali fazia anos. "Que tipo de item você deixou cair lá?" Thomas perguntou, sua voz grave quebrando o silêncio que se formara. "É um objeto pessoal, muito importante para mim," Maria respondeu, desviando o olhar por um momento. "Tem valor sentimental, entende? Não posso simplesmente deixar para lá." "Moço, me ajuda. Tá dentro ainda. Eu vi caindo. Sei que ainda está lá." Tinha algo na forma como ela disse aquelas últimas palavras que tocou Thomas de um jeito estranho. Talvez fosse o desespero genuíno na voz, ou talvez fosse simplesmente o fato de que fazia muito tempo desde que alguém precisara dele para qualquer coisa. A solidão da fazenda, às vezes, pesava mais do que gostava de admitir. "Tá bem, vou dar uma olhada." Thomas cedeu finalmente, abrindo o portão. "Mas preciso que você entenda que aquele poço é perigoso. Faz tempo que ninguém mexe ali. Vou precisar de corda e equipamento adequado." Maria entrou na propriedade e Thomas notou como ela olhava ao redor com uma atenção que parecia ir além da mera curiosidade. Era como se estivesse procurando por algo específico, reconhecendo lugares. Esse pensamento passou rápido por sua mente, mas ele decidiu não dar muita importância. Talvez ela realmente tivesse passado por ali antes, enquanto fugia. Os dois caminharam pelos fundos da fazenda em silêncio. O terreno ali era mais irregular, com vegetação mais densa e sinais claros de abandono. O poço ficava numa área que Thomas raramente visitava, justamente por não ter utilidade alguma. A estrutura circular de pedras antigas emergia do chão como uma boca aberta, cercada por mato alto e alguns arbustos espinhosos. "É aqui." Maria apontou, aproximando-se da borda com cuidado. "Eu deixei cair lá no fundo, dá para ver?"
Thomas se inclinou sobre a abertura, sentindo o ar frio e úmido que subia das profundezas. O poço tinha pelo menos uns 15 metros de profundidade, talvez mais. Lá embaixo, na escuridão quase completa, era impossível distinguir qualquer coisa com clareza. Ele pegou uma pedra pequena e deixou cair, ouvindo o som abafado do impacto alguns segundos depois. Vou precisar buscar equipamento no celeiro. Corda resistente, uma lamparina, talvez algumas ferramentas. Thomas disse, mais para si mesmo do que para ela. Você vai ter que esperar aqui. Isso pode demorar um pouco. Eu espero o tempo que for preciso. Maria respondeu, e havia uma determinação em sua voz que fez Thomas olhar para ela mais uma vez. Enquanto ele se afastava em direção ao celeiro, Maria ficou parada junto ao poço, os olhos fixos na escuridão lá embaixo. Suas mãos tremiam levemente, mas não era de frio. Havia algo naquela fazenda, naquele homem, que despertava memórias que ela tentara enterrar tão fundo quanto aquele poço. Mas era necessário. Tudo aquilo era absolutamente necessário. Thomas voltou meia hora depois, carregando uma corda grossa, uma lamparina a óleo e um gancho de metal que poderia ser útil caso precisasse alcançar algo no fundo. Ele testou a resistência da corda, amarrando-a firmemente numa árvore próxima, fazendo vários nós que verificou 2 vezes. A segurança era essencial. Aquele poço não perdoava erros. Vou descer agora. Thomas informou, acendendo a lamparina e prendendo-a no cinto. Se acontecer qualquer coisa, você puxa a corda e grita. Entendeu? Maria assentiu, posicionando-se próxima à árvore onde a corda estava amarrada. Seus olhos acompanharam cada movimento de Thomas enquanto ele se preparava para a descida. Havia uma graça rústica na forma como ele se movia, uma confiança construída por anos de trabalho duro. Ela se pegou pensando em como a vida o moldara naquele homem solitário e se ele tinha alguma ideia do papel que desempenhara em eventos que ele nem sequer lembrava. A descida começou devagar. Thomas segurava a corda com firmeza, os pés apoiando-se nas paredes irregulares do poço, enquanto descia centímetro por centímetro. A luz da lamparina balançava, criando sombras dançantes nas pedras cobertas de musgo e umidade. O ar ficava mais denso a cada metro que descia, carregado com o cheiro de terra molhada e decomposição vegetal. Quando estava a cerca de 10 metros de profundidade, Thomas sentiu a corda dar um puxão estranho. Seu coração acelerou por um instante, mas era apenas um ajuste na tensão. Ele olhou para cima, vendo o círculo de luz do dia que parecia cada vez menor, e a silhueta de Maria observando lá de cima. Tá tudo bem aí embaixo? A voz dela ecoou pelas paredes do poço. Tá sim, continuando a descer, Thomas respondeu, sua voz reverberando de forma estranha naquele espaço confinado. Mais 3 metros e seus pés finalmente tocaram o fundo. Era uma superfície irregular, coberta por uma camada de lama e detritos acumulados ao longo de décadas. A água formava pequenas poças aqui e ali, reflexos da lamparina dançando em sua superfície escura. Thomas levantou a lamparina, iluminando as paredes ao redor e o espaço limitado onde se encontrava. Foi então que viu. Não era um objeto qualquer. Não era uma joia ou algo pequeno que pudesse ter caído acidentalmente. Era um livro, um caderno de capa de couro escuro, parcialmente submerso numa das poças de água. Thomas se abaixou, pegando o objeto com cuidado. O couro estava encharcado e frio ao toque, e quando abriu, viu que as páginas estavam molhadas, algumas rasgadas, a tinta borrada em muitos lugares, mas ainda legível em outros. Seu coração disparou quando começou a ler as primeiras linhas que conseguia distinguir. Não era um diário comum, eram registros, datas, nomes. E um desses nomes fez seu sangue gelar. Era o nome dele, Thomas Caldwell. Mas como? Por quê? Encontrou? A voz de Maria desceu pelo poço, tensa e ansiosa. Thomas não respondeu imediatamente. Continuou folheando as páginas molhadas, tentando entender o que estava vendo. Havia endereços, alguns que reconhecia. Havia menção a eventos, lugares, pessoas.
E conforme lia, fragmentos de memórias começaram a se formar em sua mente, coisas que pensava ter esquecido há muito tempo. Moço, Maria chamou novamente, a voz mais alta agora. Você tá bem aí embaixo? Thomas fechou o caderno e o segurou contra o peito. Algo estava muito errado. Aquilo não tinha caído ali por acidente. Aquele diário estava naquele poço há tempo esperando. Mas esperando por quê? E por que Maria sabia exatamente onde estava? Achei algo, sim, Thomas respondeu finalmente, sua voz ecoando com uma nova cautela. Mas não é bem o que eu esperava encontrar. Ele colocou o diário dentro da camisa, protegendo-o da umidade o máximo possível, e começou a subir. A corda estava firme, e Thomas subia com a força dos braços, os pés encontrando apoio nas irregularidades da parede. Estava a meio caminho quando sentiu. Um som sutil, quase imperceptível, fibras se rompendo. Olhou para cima e viu alguns fios da corda começando a se desfiar onde ela roçava contra uma pedra afiada na borda do poço. Maria! Thomas gritou. A corda está se rompendo! Precisa puxar agora! Houve uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Thomas viu mais fios se partindo, a corda começando a ceder sob seu peso. Seu coração batia descompassado, os músculos tensos enquanto tentava subir mais rápido, mas cada movimento fazia a corda roçar mais na pedra afiada. Maria! Ele gritou novamente, o desespero agora evidente em sua voz. Finalmente, sentiu a corda ser puxada para cima com força. Maria estava usando toda a sua força do lado de fora, e Thomas ajudava empurrando com os pés contra a parede. A corda gemia sob a tensão, mais fios se partindo a cada segundo. Ele podia ver a luz do dia ficando mais próxima, podia ver as mãos de Maria agarrando a corda, puxando com determinação. Faltavam apenas 2 metros quando mais da metade da corda se rompeu de uma vez. Thomas sentiu a queda começar. Seu estômago subindo a garganta. Por reflexo, estendeu a mão e conseguiu agarrar uma raiz grossa que saía da parede. A corda agora pendia inútil, mas ele estava seguro, pendurado pela força dos dedos, numa raiz que esperava ser resistente o suficiente. Se essa história já te prendeu até aqui, imagina o que vem no próximo capítulo. Aproveita esse momento e já deixa seu comentário aqui embaixo. Conta o que você está achando até agora. Maria apareceu na borda do poço, o rosto pálido e os olhos arregalados. Ela se jogou no chão, estendendo a mão para baixo. Segura minha mão! Rápido! Thomas olhou para cima, vendo a mão estendida dela ainda a cerca de 1,5 metros de distância. A raiz começava a ceder sob seu peso. Ele podia sentir as fibras se partindo lentamente. Não tinha escolha. Com um impulso desesperado, largou a raiz com uma mão e saltou para cima, a outra mão ainda segurando a raiz. Seus dedos roçaram nos de Maria, mas não conseguiram agarrar. Tenta de novo! Maria gritou, esticando-se ainda mais sobre a borda do poço, metade do corpo pendurado para dentro. Thomas reuniu suas últimas forças. A raiz estava quase cedendo completamente. Ele contou mentalmente até 3, largou a raiz e saltou para cima com tudo que tinha. Dessa vez, sua mão encontrou a de Maria. Os dedos dela se fecharam ao redor de seu pulso com uma força surpreendente e Thomas conseguiu agarrar a borda do poço com a outra mão. Maria puxou com toda a força que possuía. E Thomas se impulsionou para cima, raspando o peito e os joelhos nas pedras ásperas da borda, até finalmente rolar para fora do poço e cair no chão ao lado dela. Ambos ficaram deitados na terra, respirando pesadamente, o coração disparado pela adrenalina. Você salvou minha vida, Thomas disse quando finalmente conseguiu recuperar o fôlego. Ele se virou para olhar para Maria, que ainda estava deitada de costas, os olhos fechados, o peito subindo e descendo rapidamente. Não foi por acidente que eu vim aqui, Maria disse subitamente, abrindo os olhos e olhando para o céu. Seus olhos brilhavam, mas não dava para saber se eram lágrimas ou apenas reflexo da luz. Eu sabia do diário, eu sabia que estava lá, e eu sabia que você tinha que ser quem o encontrasse.
Thomas se sentou, levando a mão à camisa e sentindo o volume do caderno molhado ainda lá. O que você quer dizer? Quem é você? Maria se sentou também, passando as mãos pelos cabelos e soltando um suspiro longo. Meu nome não é exatamente Maria. Bem, é Maria, mas Maria Hartley. Esse sobrenome significa alguma coisa para você? Thomas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Hartley? Sim, significava. Significava muito. Era um nome que ele não ouvia há mais de 20 anos. Um nome que estava ligado ao motivo pelo qual tinha vindo parar naquela fazenda isolada, fugindo de uma vida anterior que preferira deixar para trás. James Hartley. Thomas murmurou, o nome saindo com dificuldade. Ele era meu pai. Maria completou, olhando diretamente nos olhos dele agora. E você conheceu ele, não é? Você estava lá naquele dia, o dia em que tudo mudou. Thomas sentiu o mundo girar ao seu redor. Memórias que mantivera trancadas por décadas começaram a emergir, nítidas e dolorosas. James Hartley, a cidade pequena onde vivera antes, o incidente que mudara tudo. Ele levou a mão à testa, tentando processar o que estava ouvindo. Eu não sabia. Thomas disse, a voz rouca. Eu era jovem, estava no lugar errado na hora errada. Eu nunca quis que aquilo acontecesse. Eu sei, Maria disse suavemente. Eu li tudo. Tudo que meu pai escreveu antes de morrer. Ele mantinha esse diário. Registrava tudo. E ele sabia a verdade. Ele sabia que você não teve culpa. Mas então por quê? Por que fazer isso? Por que me trazer até aqui? Me fazer descer naquele poço? Maria desviou o olhar, mordendo o lábio inferior. Porque eu precisava ter certeza de quem você era. Eu precisava ver você se arriscar por algo, ver o tipo de homem que você se tornou. Meu pai passou os últimos anos da vida dele tentando encontrar você. Não por raiva, mas porque ele queria que você soubesse a verdade. Queria que você parasse de fugir de um passado que não foi culpa sua. Thomas tirou o diário da camisa e olhou para ele. As páginas molhadas, as palavras borradas, os segredos que carregava. Ele abriu numa página aleatória que ainda era legível e começou a ler. Era a letra de um homem que ele se lembrava vagamente, uma caligrafia firme que falava sobre eventos que Thomas passara 20 anos tentando esquecer. O que aconteceu naquele dia não foi sua responsabilidade, Thomas. Maria continuou, sua voz ficando mais emocionada. Você era apenas um jovem que estava no lugar errado. Meu pai sabia disso. Ele descobriu a verdade anos depois, sobre quem realmente foi responsável. Mas quando finalmente conseguiu provas, já era tarde demais. Você tinha desaparecido, e ele não tinha forças para continuar procurando. Então ele escreveu tudo nesse diário e me fez prometer que um dia eu encontraria você e entregaria isso. Por que não simplesmente me procurar e entregar? Por que toda essa encenação? Porque eu precisava saber que você ainda era um homem de bem, Maria admitiu, uma lágrima finalmente rolando por seu rosto. Eu precisava saber se você valia a pena todo o esforço que meu pai fez. E agora eu sei. Você desceu naquele poço sem hesitar para ajudar uma estranha. Você é exatamente o homem que meu pai acreditava que você fosse. Thomas sentiu suas próprias emoções ameaçando transbordar. Por tanto tempo ele carregara a culpa, a sensação de que tinha falhado de alguma forma, de que tinha sido responsável por consequências que não podia controlar. E agora, através das páginas de um diário molhado, recuperado das profundezas de um poço abandonado, a verdade finalmente vinha à tona. Ele começou a ler mais atentamente agora, virando as páginas com cuidado para não danificá-las ainda mais. Cada linha revelava um pedaço da verdade que ele nunca soubera. James Hartley tinha investigado, reunido evidências, conversado com testemunhas. Ele tinha descoberto quem realmente era culpado e tinha tentado limpar o nome de Thomas, mas a essa altura, Thomas já tinha fugido para longe, começando uma nova vida onde ninguém o conhecesse. Maria observava em silêncio enquanto Thomas lia,
vendo as expressões mudando em seu rosto. Ela viu o momento em que ele chegou às páginas mais importantes, aquelas que revelavam conexões que ele nunca poderia ter imaginado. Viu quando ele parou de ler e apenas ficou olhando para o diário, processando informações que mudavam completamente sua compreensão de quem ele era e de onde vinha. Há algo mais, Maria disse depois de um longo silêncio, algo que eu não contei ainda. Meu pai não era apenas uma testemunha daqueles eventos. Ele estava pessoalmente envolvido de um jeito que você vai precisar ler para entender. E quando você ler, vai descobrir que nossas vidas estão conectadas de uma forma muito mais profunda do que você imagina. Thomas olhou para ela, vendo pela primeira vez realmente quem ela era. Não era apenas a filha de James Hartley. Era alguém que carregava seu próprio peso de verdades ocultas, de segredos familiares que moldaram quem ela se tornara. E, de alguma forma, suas histórias estavam entrelaçadas de um jeito que o destino parecia ter planejado desde o início. O sol estava se pondo completamente agora, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho. Os dois permaneciam sentados ali, próximos ao poço que quase se tornara o túmulo de Thomas, unidos por um passado que nenhum deles tinha escolhido, mas que agora precisavam enfrentar juntos. E nas páginas daquele diário molhado, esperavam revelações que mudariam tudo que ambos acreditavam saber sobre suas próprias vidas. E aí, o que achou dessa jornada pelo Velho Oeste? Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui de onde você está assistindo. A sua participação é o que mantém essa trilha viva.